Ô, doutor, então não é verdade que depois que você faz a cirurgia de tireoide, você vai engordar? Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Não se esqueça de deixar o like, hype esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Eu tenho meu treinamento para você aprender a viver de cortes. O que que é isso? Você vai aprender a fazer canais de cortes dentro do YouTube, exatamente como está acontecendo aqui nesse canal. Isso aqui, por mais que seja um podcast, você está assistindo cortes do nosso podcast principal. Então eu te ensino a fazer isso dentro de um treinamento de aproximadamente 2 horas. Vai aprender a fazer uma renda extra aí para você, ou quem sabe, assim como nós, também viver disso. Então clica no link que tá na descrição e adquira já o seu treinamento. Do diagnóstico, do cirurgião, da hora da cirurgia, de ser uma boa cirurgia, mas vai depender do enfermeiro que vai cuidar, da nutricionista que vai passar a dieta correta, da fono que vai ajudar na voz. Então, assim, vocês entendem que nesse passo a passo, você tem uma trilha para ser seguida e não é uma pessoa que define, entendeu? E eu digo muito isso, porque assim, se for pensar num câncer de tireoide, eu faço, para mim, a parte mais fácil, que é o que eu sei fazer, é a cirurgia. Você tá Sim. entendendo? Mas, poxa, passar a dieta, o anestesista durante o ato operatório, o pós-operatório, o acompanhante, os maridos, que geralmente a mais tireoide, os maridos das pacientes que vão estar do lado dela, apoiando elas, levando ela no banheiro, em casa fazendo a comida dela, ajudando no dia a dia. Então, assim, cara, o sucesso nunca é sozinho. A gente precisa de toda uma equipe multiprofissional para que no final a coisa dê certo. Ô, doutor, e até um caso curioso que teve, né, recente, que foi do Everton Ribeiro, né, o jogador de futebol. Ele teve câncer de tireoide e, assim, inclusive ele voltou a jogar bola, né? Como é que funciona o tratamento da tireoide, né? Ele é um pouco mais tranquilo, você até citou já alguns exemplos e tal, mas, às vezes a gente acha que o câncer, né, o câncer, ele vai causar um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Qual que é a diferença do câncer da tireoide para um outro câncer, por exemplo? Vamos lá. Hoje em dia as pessoas têm mania de falar assim, o câncer, se tiver que escolher um câncer, escolha o tireoide, que é o mais bonzinho, tá? E eu brinco dizendo o seguinte, que bom é não ter câncer, tá? Uhum. Então, lógico, o que que eu falei para vocês até no começo da nossa conversa? Se eu for comparar o câncer de tireoide com o câncer de mama, o câncer de mama ele vai ter uma agressividade maior, uma chance maior de metástase e uma mortalidade maior. E o câncer de tireoide, a gente está falando aqui de 96% de chance de cura. Então, as Uhum. pessoas vão fazer o tratamento e vai ficar curada. Então, por isso que ele é mais indolente, ele é mais tranquilo. Existem cânceres de tireoide que vão ser mais agressivos, mas na sua grande maioria, eles vão vir bem indolente. E o tratamento, ele inicia realmente fazendo a cirurgia. Eu vou só pegar o gancho, a gente voltar, dar um passo atrás, que eu achei interessante. Depois do Everton também, teve um outro jogador, estou tentando lembrar o nome também que é dele, mas que também teve câncer de tireoide diagnóstico e vai para a cirurgia. O que que acontece? Os jogadores, ou os homens que são jogadores profissionais, eles estão fazendo check-up direto. E lembra que eu falei para vocês que o aumento do diagnóstico da gente é exatamente por causa dos Uhum. exames? Sim. Então, assim, se botar nós três aqui, eu lembro que eu fiz um ultrassom da minha tireoide, porque eu fiz um curso de tireoide onde a gente fazia um com outro. Eu tenho certeza que vocês não fizeram ainda ultrassom de tireoide. Não. Entendeu? Então, por eles, por ser atleta, eles vão fazendo, e todos os Aham, sim. atletas, de repente, puxa, ó, Everton, você tem um nódulo aqui. E aí a gente vai chegar a um outro ponto. Homem, sexo masculino, é mais difícil de ter nódulo, tá? Então, para cada 3 mulheres, um homem. Só que o homem que tem nódulo, ele tem uma possibilidade, geralmente esse nódulo tem mais chance de ser câncer, e quando tem câncer é mais agressivo em homem. Uhum. Então, por isso que é tão interessante assim, a gente trata diferentes. Então, normalmente, quando a gente tem homem com nódulo, a gente tende a ser mais cauteloso, porque a gente sabe que existe uma possibilidade maior. Então, esse é o passo a passo. E aí a gente vai. A cirurgia é o primeiro ponto, tá? E depois, se a pessoa, depois da cirurgia, a gente vê o laudo, que eu chamo anatomopatológico ou histopatológico, que é o que o pessoal chama de biópsia. Nessa biópsia final do resultado da tireoide, a gente vai avaliar alguns pontos para saber se precisa ou não fazer uma terapia a mais que a iodoterapia. O que é a iodoterapia? Diferente dos outros órgãos da gente, a tireoide, ela precisa do iodo, o iodo entra no nosso organismo com o que a gente se alimenta, e o sal da gente é o iodado. Esse sal vai entrar
e vai ser jogado para a tireoide. A tireoide desculpe, o iodo. E esse iodo que vai entrar na tireoide, ele vai ser o combustível para ela produzir o T3 e o T4, que são os hormônios tireoidianos. Então, quando eu faço a cirurgia de tireoide, retiro, e o paciente que precisa, eu faço um iodo radioativo, que é a iodoterapia. O que é a iodoterapia? É um copo d'água, não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada, que tem lá dentro o iodo 131. Quando a pessoa toma, e é uma vez só, né? Quantas sessões? Não, é uma sessão só. Tá? Raramente alguém faz mais de uma sessão de iodoterapia. Quando a pessoa toma esse iodo, ele entra no corpo e ele vai atrás do corpo todo de qualquer célula de tireoide. Seja ela as células os restos tireoidianos que vai ter em qualquer cirurgia de tireoide, ou seja, metástases que possam estar em gânglios no pescoço, ou pulmão, ou qualquer outro lugar. Então, esse iodo radioativo, ele vai atrás do corpo todo e mata essa célula. Então, o tratamento se baseia na cirurgia, na iodoterapia, quem precisar, e no terceiro ponto, que é a hormonioterapia. Então, a gente vai fazer uma reposição hormonal, só que com doses mais altas, para que essa dose faça com que haja um bloqueio e evite que o câncer de tireoide volte de novo. Esse câncer, doutor, ele, após a recuperação, né, ele tem casos dele dar algum tipo de sequela? Porque, por exemplo, o Everton Ribeiro é jogador de futebol, chega a prejudicar em algum nível a carreira dele no pós-tratamento, ou não existe caso, não tem isso? Pode acontecer algumas alterações, mas assim, vamos lá. 95% dos pacientes que vão operar de câncer de tireoide, tiram a tireoide e vão levar a vida normal, tá? Principalmente ele que é atleta, porque assim, às vezes as pessoas ficam muito nessa de, eu vou tirar a tireoide, fazer reposição hormonal. Cara, mas ele é atleta já, você tá entendendo? Sim. Então, fazer a reposição hormonal direitinho não vai dar problema nenhum para ele. E outra coisa, diferente das cirurgias, vamos ver, cirurgia de hérnia, de vesícula, cirurgias abdominais. A pessoa opera, no outro dia a pessoa tá lá cheio de gás, aquela dificuldade toda. Cara, cirurgia de tireoide é aqui no pescoço, meu amigo. O cara opera hoje, amanhã ele pode correr uma maratona. Ele não vai ter dificuldade nenhuma. O que ele não vai poder é pegar peso no braço. Por quê? Porque se ele pegar peso no braço, você tem a compressão aqui da musculatura do pescoço e você pode ter algum hematoma, né? Algum sangramento. Então, assim, é uma cirurgia que, em média, com 7, 10 dias, as pessoas estão voltando às suas atividades. E para ele, como jogador de futebol, cara, ele consegue ali, com 2 semanas, começar a voltar, cara, com 7 dias ele pode começar a correr, dar um trotezinho bom e depois começar a treinar, tendo as suas restrições de não fazer musculação de membros superiores, mas ele vai voltando ali. Então, assim, os 15 dias até, eu vou chamar a atenção para as pessoas entenderem uma coisa. Toda vez que você faz uma cirurgia, e não só de tireoide, tá? Os 15 dias, principalmente, os próximos 15 dias, pelo tamanho da cirurgia da tireoide, de médio porte, você vai ter uma baixa da imunidade. Então, mesmo que a pessoa esteja tudo bem com ela, a gente sempre pede assim, putz, cara, faz um repouso, fica mais em casa, não vai para local que está muito aberto, porque a imunidade está baixa e você fica mais fácil de pegar alguma gripe, alguma virose, você está entendendo? Então, assim, depois de 15 dias, meu amigo, vida normal, tá? Vida normal. Tem pessoas que vão vai fazer a reposição hormonal e às vezes a dose do hormônio ainda não está adequada, então pode ter sintomas de hipotireoidismo, quer ter um cansaço a mais, está mais preguiçoso, dificuldade maior no seu dia a dia, diminui um pouquinho a qualidade de vida. Mas o que eu vejo, e cara, eu estou há 15 anos fazendo cabeça e pescoço, mais de 1000 cirurgias eu já tive, que é o seguinte, paciente que já tem o hábito de comer bem, de fazer exercício físico e dormir bem, nenhum deles nunca teve um problema de dizer assim, cara, eu tive, sei lá, comecei a engordar, ou tenho um problema, estou mais cansado, não. Geralmente, os pacientes que já tinham os maus hábitos, eles acabam tendo maior dificuldade na readaptação depois que eles fazem a cirurgia por causa da parte hormonal. É a coisa que, aí respondendo para vocês, é a coisa que às vezes mais dificultam eles, às vezes até achar a dose que seja bacana para a pessoa, que seja exata da pessoa, e aí a gente vai fazendo os exames, tateando a dose do hormônio até chegar no que se faz necessário, exatamente. Ô, doutor, então não é verdade que depois que você faz a cirurgia de tireoide, você vai engordar? Não tem relação? Cara, mito total.
As pessoas que vão engordar são as pessoas que já têm o mau hábito de comer mal, de não fazer exercício. Então, assim, você pode ter alteração hormonal, mas que assim que se ajusta essa alteração hormonal, você vai voltar à vida normal. Então, assim, eu vou falar até pela experiência de 15 anos. Mais uma vez, pacientes que já faziam esporte, que já tinham exercício físico, já se alimentavam bem, eu não vi nenhum desses engordar.